Graça e paz a todos. Hoje estamos aqui com um bate-papo com o pastor Leandro e hoje nós temos uma convidada super especial que é membro da nossa igreja, pessoa que tem uma história de vida extraordinária para contar para nós. Nós estamos aqui hoje com a nossa irmã Yuna Frink, que é membro da nossa igreja. Tudo bem, Yuna? Tudo bom, pastor. Eu sou a Yuna, eu tenho 34 anos de idade, 35 anos de idade. Estou na igreja Vicar desde o final do ano passado. E eu sou casada há 16 anos, eu tenho uma filhinha de 4 anos. E a sua história é bem bacana, porque você veio do ateísmo, né? Você não acreditava em Deus, né? Como que foi, assim, conta um pouco, quanto tempo você ficou no ateísmo? Então, eu nasci ateia, assim, como tem muitos cristãos que nascem com a família inteira falando que a existência de Deus é uma verdade absoluta. Eu cresci ouvindo que a inexistência de Deus era uma verdade. Toda a sua família? Toda a minha família, por parte de mãe, que foi a parte da família que eu convivi mais. Só que também não foi só isso, eu sou uma pessoa muito cética, você já deve ter reparado. Eu sou muito questionadora, as coisas têm que fazer sentido na minha cabeça até hoje, assim. Eu acho que antes, o meu ceticismo me deixava longe de Deus, e agora que eu fui conhecendo mais, ele faz com que eu não consiga me afastar, sabe? Porque quando Deus quer se mostrar, ele se mostra, né? Olha que legal. E como foi esse processo de conversão para o cristianismo? Nossa, foi longo, pastor. Porque assim, eu acho que no meu coração eu sempre senti falta de Jesus. Sempre senti falta, assim. Só que eu não sabia do que eu estava sentindo falta. Era um vazio, mas você não sabia qual que era esse vazio. Exato, porque muita gente fala, é normal sentir um vazio, é normal sentir um vazio. Então eu achava que era normal, só que nessa eu sofria muito com depressão, eu sofria muito com crise de ansiedade, eu tava sempre assim, desesperada, sabe? E eu não sabia assim o que encontrar, eu procurava na profissão, procurar me preencher, procurar me encontrar enquanto pessoa. Eu ficava desesperada procurando e sempre caía na depressão, porque eu procurava, dava o máximo de mim e não achava nada. E nem sabia o que eu estava procurando. E assim, eu poderia achar que eu sabia que era Jesus, o problema era que eu não sabia quem era Jesus antes da igreja Vicar. Eu achava que eu sabia porque eu ouvia outras pessoas falando. Só que dentro da igreja Vicar eu fui aprendendo que existe uma grande diferença entre o Jesus da Bíblia e o Jesus que é divulgado, digamos, pela maioria das igrejas. E hoje eu sei que eu preciso saber a diferença entre o que é tradição humana e o que é bíblico. Você teve contato com outras religiões antes do cristianismo? Antes de você conhecer esse Jesus? Eu cheguei a ir num templo budista uma vez porque tinha uma aula gratuita de meditação. E dizem que meditação é bom para o psicológico, para a parte psicológica. Mas quando eu descobri que até no budismo tem os deuses, e daí eu perdi o interesse, porque na minha cabeça aquilo não fazia sentido. E como foi esse processo de conversão? Quando você conheceu, então você está falando que conheceu esse Jesus da Bíblia dentro da igreja Vicar. Como que foi esse encontro? Eu estava sofrendo muito com essa questão da depressão, eu perdi a conta de quantas vezes eu tentei suicídio durante minha vida. A primeira vez que eu tentei eu tinha menos de 9 anos de idade. Nossa. E daí uma semana antes de ir para Vicar, eu lembro que foi numa terça-feira, eu estava na cama lutando contra mim mesma para não terminar com a minha vida. Eu estava desesperada, eu não sei quantas pessoas entendem como é dolorosa essa luta. Só que eu lembrei que uma amiga minha falava muito de Deus e quanto ele era maravilhoso, só que eu não me entregava porque tinha aquele ceticismo, todo aquele preconceito na minha cabeça. E aquela coisa de não saber separar o que era Bíblia e o que era tradição. Mas naquele momento de desespero eu só juntei a mão e falei, Deus, me livra disso, sabe? Por favor. Eu nem sabia orar direito, eu só pedi com todo o meu coração que ele me livrasse daquilo, que ele me permitisse ficar no caminho dele, era aquele desejo que eu tinha. Me manter no teu caminho, no caminho do que é bom, no caminho do que é certo. Foram essas as palavras que eu fiquei repetindo.
E daí... Então foi a primeira oração para Deus. Foi a primeira oração, assim, que eu fiz realmente, foi. E daí eu fiquei assim um tempinho, depois eu consegui levantar, coisa que eu não estava conseguindo fazer, que era levantar da cama, e toquei meu dia. E naquela hora eu percebi que eu precisava daquele Deus para sobreviver. Eu tinha uma filha a Maninha tinha 3 anos na época, eu precisava daquele Deus para sobreviver. E daí só que eu sabia que eu não ia conseguir manter essa fé sozinha. E uma comunidade de fé, eu precisava disso. E daí eu lembrei, eu tenho um amigo em comum com o Joilton, que tem um canal no YouTube, e nesse canal ele falou sobre uma igreja inclusiva, mas foi ali que eu descobri que eu não precisava ir para uma igreja que fosse preconceituosa, que pregasse coisas que eu sou contra. Homofobia, machismo. Legal, mesmo você sendo heterossexual, mas você não queria estar numa igreja considerada conservadora tradicional, mas sim numa igreja inclusiva. Exatamente. Eu queria estar num lugar onde eu pudesse buscar o Jesus que o meu coração estava pedindo, que era um Jesus misericordioso, que era um Jesus que realmente ama pessoas. Era esse Jesus que eu estava procurando. Eu sabia que na igreja tradicional eu não ia encontrar esse Jesus. Então, eu lembrei que o Joilton conhecia alguma igreja inclusiva, daí eu mandei mensagem para ele até achou estranho, porque eu mandei às 4 horas da manhã, e daí ele, não, tá bom, legal, eu vou te levar na etapa. Daí na quarta-feira eu fui, daí eu conversei com você, e naquele dia eu já senti a presença de Deus. Foi a primeira vez que eu senti, assim, uma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha sentido. Eu lembro que na nossa conversa, que você estava curiosa, querendo saber algumas coisas, naquele momento eu fiz o apelo para você entregar a tua vida para Jesus. Eu lembro. E eu vi tanta sinceridade quando você... Eu vi que você estava com tanta sede, como uma pessoa que estava no deserto, com muita sede, ali tinha um copo de água e você não... Eu falei, você quer entregar a tua vida para Jesus? Você na hora entregou. Mas era essa sensação mesmo, de que eu tava com sede, tava morrendo de sede, 34 anos de sede, que não tinha sido saciada até então, e a partir dali começou a ser saciada. Isso é maravilhoso. Como foi a experiência no primeiro culto, né? Porque esse foi o primeiro culto cristão que você participou, né? Foi. A única cerimônia religiosa que eu já tinha participado antes foi no batizado do meu primo, porque a minha tia convidou. Essa foi a primeira vez que eu participei realmente de um culto cristão, de qualquer cerimônia cristã. E foi muito diferente de tudo que eu tinha vivido, assim, foi... Mesmo sem algumas coisas sem entender, mas aquilo que você sentia já testificava que existia um Deus, que você se sentia abraçada por Ele, sim. Como você disse, a sede saciada, né? Como Jesus disse para aquela mulher, né? Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Exatamente. E qual foi os seus desafios? Você sofreu alguma retaliação, ou você teve muitos desafios, já que a sua família, praticamente toda, ela é ateia? Você sofreu, houve um grande desafio nessa conversão, eles te apoiaram, como é que foi? Então, o meu marido, ele percebeu que ir na igreja estava me fazendo bem. Só que daí quando... Ele também é ateu, né? Ele é ateu, ele é cético e sempre foi, desde que eu conheci. E assim, ele ficou feliz quando ele viu que estava me fazendo bem ir na igreja, e daí ele foi suportando. Só que daí quando eu comecei a me envolver, dele, não, se você tivesse indo numa terapia, não ia tomar tanto tempo. Então, tá, mas eu fiz décadas de terapia e não teve esse efeito. E aí? Ele ainda resiste bastante a essa ideia, assim. Mas eu acho que eu tenho que ser paciente também, porque foi uma mudança muito grande, né? 16 anos de casado e, de repente, sou completamente diferente de tudo que a gente conversou até agora. Mas eu acho que, enquanto casal, a gente tem que se apoiar naquilo que faz bem, né? Mas eu acho que a maior retaliação que eu sofri foi interna. Porque foram décadas e décadas de preconceitos construídos na minha mente, de eu ir treinando o meu cérebro para não acreditar em Deus. Então,
as perguntas eram muitas, eu sempre ficava, não, mas isso aí eu devo estar me iludindo. Sempre tinha uma explicação por trás de tudo que eu sentia, tudo que eu vivia. Daí, quando teve o retiro espiritual, e eu sentia a presença do Espírito Santo, aquela presença que não tem como questionar, cara. Se eu for questionar aquela presença, eu vou questionar você na minha frente. Não tem como eu questionar aquilo. E a partir dali eu comecei a ficar mais segura na minha fé, eu comecei a lidar melhor com essas dúvidas, essas inseguranças, sabe? E também eu acho que uma coisa sobre Deus é que ele é bom demais para ser verdade. Então, se você já foi treinado para não acreditar, é muito fácil falar, não, isso aí não é possível, sabe? Mas eu acho que quando você se permite viver algo novo de uma maneira completamente diferente, pelo menos no caso de Deus, você só tem a enriquecer. Só. E por isso que a gente fala que às vezes, né, querem explicações sobre Deus, mas só entende quem entrega, né, o teu coração para Ele, porque essa sensação que muitas vezes, né, nós sentimos, você sentiu principalmente na época da sua conversão, isso não tem explicação, é algo nunca sentido antes, né? E como é ser cristã agora? Ai, é maravilhoso, é maravilhoso. É muito diferente, é outra coisa, assim, eu me sinto sendo constantemente moldada, constantemente transformada. E quando essa transformação se torna difícil, Deus está sempre ali para me amparar, ou através de alguém, mas principalmente através de oração. É maravilhoso, assim, é difícil explicar, mas é muito bom. E você tem um canal no YouTube que fala sobre o ateísmo à luz da Bíblia, você sempre, né, traz questionamentos. Sim. E acaba sendo um canal evangelístico, né? É porque assim, muita gente fala, você está falando de Deus, então você quer impor a sua fé para mim. Mas a questão é que eu acho que assim, sim, vivemos num país laico, as pessoas têm liberdade para acreditar no que elas quiserem. Mas eu sei que existem muitas pessoas como eu estava, com um coração desejoso de Jesus, de Deus, só que não conseguem encontrar porque a maioria das pessoas que dizem ter vivido experiências com Ele estão apontando para o lado errado. Jesus não está na intolerância, Jesus não está na separação, na segregação. E eu gostaria que meu canal fosse um lugar para mostrar para as pessoas as verdades que eu tenho aprendido, para as pessoas que têm esse desejo. É claro que eu não tenho como colocar esse desejo no coração de ninguém, né? Mas eu tenho como sanar muitas dúvidas, assim como me foram sanadas. Você encontra muita resistência em outras pessoas que ainda estão dentro do ateísmo em relação, né, aos seus vídeos, à sua conversão. Eles usam palavras, você tá louca, fizeram uma lavagem, e você encontra uma resistência na hora de falar de Jesus, né, de evangelizá-los. Tem essa resistência? Tem muitas críticas no seu canal? Veja assim, se a pessoa ela começa a dar argumentos que eu vejo que ela não tá querendo trocar ideias, ela tá querendo impor, daí eu vou ficar aqui dando soco em... Pérola aos povos, né? Como a Bíblia diz, né? Exato, e dando muito boca de faca também, né? A pessoa não quer trocar ideia, ela só quer impor. Mas você acha difícil evangelizar um ateu? Ah, com certeza. Primeiro porque o desejo tem que começar nele, não tem como eu implantar isso. E segundo porque, tendo esse desejo, eu conheço a trajetória, eu sei que existem muitas dificuldades, existe um preconceito muito grande na nossa sociedade contra pessoas que acreditam em Deus. Existe uma ideia dentro do mundo acadêmico de que se a pessoa diz que é ateu, é mais inteligente, sabe? Einstein não era ateu, mas se a pessoa diz que é ateu, as pessoas parecem que acreditam que ela é mais inteligente, parece que ela ganhou uns pontinhos ali no QI, sabe? Existe um preconceito muito forte. E eu praticava esse preconceito durante muito tempo, assim, até a minha conversão. Você acredita que Deus te levantou a pregar o evangelho aos ateus? Eu acredito. Não todos os ateus, só aqueles que realmente querem. Eu acho que essa questão acho que vale para qualquer religião ou até quem não tem religião, né, de querer, né? A gente nunca vai impor. A gente fala daquilo que nós estamos vivendo,
e a pessoa aceita. Para a gente terminar, né, esse testemunho seu de vida, que é muito bonito, claro, bem resumido, traz uma mensagem para aqueles que estão no ateísmo ou aqueles que estão já querendo ser do ateísmo e estão, né, nos primeiros passos conhecendo a Cristo. Eu acho que para as pessoas que estão procurando conhecer a Cristo, eu diria que você não está sozinho nessa jornada. Você tem a Deus e você também tem outros ateus que já viveram ou estão vivendo a mesma coisa que você. Então, sem querer promover, né, mas no meu canal eu estou procurando reunir essas pessoas. E na Igreja Habitar também eu senti muito acolhimento, muito apoio. E você não precisa seguir isso sozinho, porque realmente existe uma batalha a ser realizada. Você não precisa abrir mão do seu ceticismo, você não precisa abrir mão da lógica, porque o Deus que a gente segue, ele é lógico, ele é a verdade. Então não precisa ter medo. E para resumir, o que é ser Habitar? Eu acho que para mim, ser Igreja Habitar é ser um seguidor de Jesus. É não ligar para tradições, é não ligar para rótulos e simplesmente seguir o que ele diz. Mesmo quando é difícil, mesmo quando é fácil, é simplesmente seguir Jesus Cristo, Jesus da Bíblia, e buscar esse Jesus acima de qualquer outra coisa. Ilna, eu quero te agradecer, filha, por esse tempo, você contar esse testemunho. Creio que esse testemunho vai chegar em muitas pessoas, creio que pessoas serão alcançadas através desse testemunho. Só tenho que te agradecer e deixa o seu canal aí para quem está assistindo poder seguir. Fala, vírgula, Ilna. Ilna com I. Então você também pode conhecer esse Deus, você também pode ter essa experiência que a nossa filha aqui, Ilna, teve. Você pode viver tudo isso que tanto eu como ela está vivendo. Então venha habitar. Você é convidado para conhecer esse Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Deus te abençoe a todos e até o próximo.